Boa noite, pessoal. Boa noite. Bem, E aí? como estão? Casa cheia hoje, muito feliz em vê-lo. Eu vou poder ficar só até as 8, eu acho, prof. Eu tenho cliente que eu vou ter que atender daqui a pouco. Ok, não tem problema. Então, sejam todos bem-vindos à nossa aula de hoje. Espero que todos fiquem bem. Então, conforme combinamos a aula passada, recebi Tô então terminando o trabalho. Não tem problema. Vão mandando os trabalhos que vocês já sabem, né? Teve gente que já me mandou todo ele, outras pessoas que têm para mandar o nosso trabalho. Aí, então, hoje a nossa aula vai ser mais breve, porque conforme combinado, eu vou dar para vocês concluírem os trabalhos, certo? Então, lembrando, vocês vão estar fazendo o nosso trabalho avaliativo. Eu só quero pedir para vocês, quem não fez ainda a avaliação do curso, faça, né? Não se esqueçam que ela é muito importante para qualificar o curso que vocês fazem. E voltando, então, à nossa aula de hoje, nós vamos conversar, então, alguém andou olhando a pré-aula ou não? Sim. Prof, eu dei uma olhadinha meio por cima, tá bem rápida, até porque eu já terminei, fiz toda a unidade 3, comecei a 4 agora. Okay. Eu não consegui participar da aula passada. Eu fiz o trabalho baseado na explicação que o colega colocou e me mandei, tá? Pelo ABA, não sei se você chegou a receber. Sim. Tá. Daí eu não entendi o que vai ter hoje, o que nós vamos fazer hoje na aula, né? Alguns me disseram que vai ser uma conversa sobre o que nós da enfermagem, ou, enfim, a profissão que nós estamos querendo exercer, vai modificar, vai ajudar, seria isso? Não, nós vamos ter a aula de hoje e depois eu vou explicar. Então, hoje eu vou apresentar, mas vocês vão vão ter um trabalho para me entregar no final da aula. Só que essa aula é para vocês fazerem em casa daí. Vocês vão fazer um planejamento, certo? Certo, obrigada, prof. Nada. Então, agora eu vou começar a apresentar a aula de hoje. Vamos lá, então. Está aparecendo a imagem para todo mundo? Sim, para mim está aparecendo. Então, finalmente, nós saímos do sistema nervoso. Estamos entrando agora no sistema cardiovascular e circulatório. Então, estamos entrando na bomba cardíaca, responsável, então, pela circulação do sangue. Então, agora a gente vai entrar neste mundo novo. Saímos do nosso processamento, dos nossos pensamentos, do nosso neurônio, do nosso processar, do nosso pensar, dos nossos movimentos, para chegarmos, então, na nossa circulação sanguínea, dos nossos vasos, do nosso coração. Então, pessoal, entrando no nosso sistema cardiovascular, um novo sistema, nós vamos ter algumas divisões. Então, nós temos a organização do sistema cardiovascular e circulatório. Nós vamos dividir, então, o nosso sistema sanguíneo. Não podemos esquecer do desenvolvimento embrionário. O sistema linfático, que é responsável, então, pela linfa. E dentro do sistema sanguíneo, nós vamos ter as hemorragias e a coagulação. Então, neste capítulo, vamos ver estes sistemas. Então, o sistema cardiovascular e o sistema circulatório, propriamente dito, ele é fechado, no qual o sangue circula. Exclusivamente, então, no interior desses vasos. E não ocorre a mistura do sangue arterial com o sangue venoso. Lembrando que o sangue arterial, ele é o que? Oxigenado. E o sangue venoso, já diz, venoso, ele vai levar sangue o que? Rico em gás carbônico. Então, eles não se misturam, então, sangue arterial corre nas artérias e sangue venoso corre nas veias.
Somente em um episódio no coração é que esta junção vai se modificar. Saliento para vocês começarem desde o início a fazer o esquema para não se confundirem mais tarde. Então, conforme os vasos vão se distanciando do coração, então, conforme eles vão ficando mais distal do coração, vai diminuindo de tamanho. Quando mais próximos do coração, maior será o tamanho dos vasos. Distante do coração, menor são os vasos. Mais próximos do coração, maior são os vasos. Assim, nesta aula, nós vamos tratar da organização do sistema cardiovascular e circulatório. Então, lembrando, nós temos um pulmão, o sangue, então, e o corpo. Então, nós vamos pensar de como se dá essa circulação. Então, vendo essa circulação, nós vamos sempre pensar que nós vamos ter duas porções. E como se dá essa configuração. Então, os primeiros desenhos para vocês, então, voltarmos a fazer os desenhos para vocês se organizarem dessa forma. Então, acompanhe o cursor aqui, porque a anatomia, né, não existe sem desenho. Então, nós vamos pensar que esta estrutura seria o pulmão. Então, tudo que for assim vai ser o sangue com oxigênio. Aqui nós vamos ter a artéria aorta, o átrio esquerdo, o ventrículo esquerdo, o sangue oxigenado bombeando para o coração, o corpo. A parte azul, então, vai ser o sangue com gás carbônico que volta ao coração, ventrículo direito, artéria pulmonar, sangue enviado ao pulmão e pulmões. Então, tudo que for do lado direito que chega ao coração é o sangue venoso. Tudo que sai do coração ali do lado esquerdo será o sangue arterial. Então, isso é bom a gente ir se qualificando e lembrando para poder entender os demais assuntos. Já é a primeira entrada que a gente vai lembrando. Então, o coração é uma câmara cardíaca, é um músculo formado, então, quando a gente falar só especificamente sobre ele, vocês vão entender. Então, a gente tem a câmara, o átrio direito, o átrio esquerdo, ventrículo direito, ventrículo esquerdo. Então, essa é a nomenclatura. Mas agora nós estamos vendo apenas a circulação. Vamos ver fragmentados para vocês poderem entender. Então, como se dá o sistema sanguíneo? O sistema sanguíneo possui três principais funções. O transporte é o principal deles. O transporte, então, de oxigênio dos pulmões para todas as células do organismo e o dióxido de carbono que é eliminado das células corporais pelos pulmões através da expiração. O sangue também transporta produtos residuais dos pulmões, rins e pele. Então, uma das principais funções do sangue é transporte. E vai transportar, então, resíduos, células, oxigênio e dióxido de carbono. Regulação é a segunda função. Então, o sangue que circula ajuda a manter a homeostase. Essa é uma palavra-chave. Homeostase é equilíbrio. Homeostase igual a equilíbrio. Regula o pH através dos tampões, né, que ela faz. Auxilia, então, na manutenção da temperatura corporal através da absorção de calor e o resfriamento da água que está presente no plasma sanguíneo. Então, transporta e regula. Quais são as principais funções do sistema sanguíneo? Regulação e transporte. O sistema sanguíneo também é um tecido. Não esqueça. A terceira função do sistema sanguíneo é a proteção. A coagulação do sangue ajuda na proteção contra perdas, né, excessivas de sangue após uma lesão.
E os leucócitos, então, que são as nossas células de defesa, ajudam na proteção de doenças através da fagocitose, da destruição, né, de outros agentes patogênicos. Existem diversas proteínas no sangue e anticorpos que protegem contra várias patologias. Então, se formos lembrar quais são as principais funções do sistema sanguíneo, temos transporte, proteção e regulação. Essas são as principais funções do sistema sanguíneo. Então, aqui nós temos uma visão ampla da circulação, lembrando que a parte vermelha é sangue arterial e azul, sangue venoso. Estamos vendo a circulação, depois vamos entender este sistema melhor. Agora vamos falar sobre sangue, tecido vivo. Com relação, então, às características físicas do sangue, né, físicas do sangue, ela é aproximadamente 3 vezes mais viscosa que a água, fluindo mais lentamente. O sangue é composto, então, por plasma sanguíneo, em torno de 55% de plasma, e células que são glóbulos sanguíneos, 45%. O plasma sanguíneo é composto aproximadamente por 91,5% de água e 85% de solutos, sendo a maioria das proteínas, dessas proteínas plasmáticas, né, água, solutos, e essas proteínas são albumina, globulina, fibrinogênio, anticorpos e etc. Outros solutos do plasma são os eletrólitos, nutrientes, enzimas, hormônios, ácido úrico, ureia, creatinina e amônia. Todas essas substâncias nos fazem fortalecer, e este corpo, que é uma máquina perfeita, né, precisa de todos esses nutrientes para fazer funcionar o seu organismo. Então, os glóbulos sanguíneos estão incluindo os eritrócitos, né, que são as células vermelhas que transportam o oxigênio, os leucócitos, que são as células brancas, que são as nossas células de defesa, e o volume do sangue é composto por eritrócitos, ou a gente chama de hemácias, né, que é chamado de hematócrito, que é o exame que a gente pede, certo? Então, aqui nós temos uma imagem, né, dessa distribuição. Esse desenho também é muito importante que vocês tenham ele para lembrar como é a configuração das células, como é a imagem de um glóbulo vermelho, como é a imagem, então, de um leucócito, de um neutrófilo, como é um linfócito, como é esse plasma. E aqui, do lado, no tubo de ensaio, vocês têm a noção do que é um glóbulo branco, do que é um glóbulo vermelho, do que é um plasma. Então, fala em plasma, vai ser a parte branca. Fala em glóbulos brancos, são as células, e glóbulos vermelhos também. Ainda sobre o sangue, nós temos o sistema ABO. Então, o nosso sangue ele é composto por um sistema, que é o grupo sanguíneo ABO, baseado em 2 antígenos que são o A e o OB. Tipo A, os indivíduos que possuem, então, eritrócitos que apenas produzem antígenos A. O que é isso? Todos os indivíduos que possuem antígenos A vão ser do tipo A. Tipo B, os que produzem antígenos B. E tipo AB, os indivíduos que produzem antígenos A e B. E do tipo O são os que não produzem nenhum antígeno, ou seja, eles podem receber de todos e doar para todos. Já o sistema sanguíneo RH, nós sempre temos 2 tipos, tanto o grupo O, sistema BO, e o fator que é o sistema sanguíneo RH. Recebe esse nome porque foi inicialmente desenvolvido usando o sangue do macaco rhesus. Então, RH positivo significa que tem eritrócitos que apresentam antígeno RH, antígenos B. E RH negativo são os que não possuem antígenos RH. A presença ou ausência de determinados antígenos dos eritrócitos será utilizada para classificar o sangue em diversos grupos diferentes.
Todas essas informações são fundamentais no momento de uma transfusão, que pode ser realizada para corrigir um volume de sangue, anemia ou ainda um número muito baixo de plaquetas. Então, é fundamental profissionais da área da saúde saberem o seu grupo sanguíneo, seu fator RH. Então, eu aconselho, se vocês não sabem qual é o tipo sanguíneo de vocês, já saberem fazer um exame de tipagem sanguínea, isso é muito importante. Independente se vocês vão ser da fisioterapia, farmácia, enfermagem, nós temos que conhecer o nosso tipo sanguíneo também do nosso cliente. O que são hemorragias? Lembrando que a gente entende da anatomia e da patologia em paralelo, né? Então, hemorragias são definidas como uma perda de sangue devido, então, ao rompimento de um vaso sanguíneo. São divididas em dois tipos, hemorragia externa e hemorragia interna. Hemorragia externa. Hemorragia externa, então, é quando o sangue extravasa para o exterior devido à presença de um ferimento. Existem dois tipos de hemorragia externa, a venosa e a arterial, sendo que o procedimento utilizado para os dois tipos de hemorragia é o mesmo. Porém, o que muda é que o sangramento arterial é muito mais grave e deve ser comprimido por mais tempo do que o sangramento venoso. A região afetada deve ser comprimida por um tecido, com tecido limpo, com a finalidade de diminuir isso no local. No entanto, pessoal, muitas vezes é bem difícil de estancar uma hemorragia arterial, porque o sangue ele jorra mais, porque a artéria pulsa e a veia não. Então, é muito complexo. Então, tem que ser muito bem contido. A hemorragia interna. Em casos em que o ferimento ocorre nos órgãos internos, ou seja, na parte mais interna do organismo, acontece então uma hemorragia interna. Essas lesões podem ser causadas por traumatismos sem perda externa de sangue devido a um rompimento de um vaso ou uma artéria interna. Então, a gente não visualiza o sangramento que está acontecendo no interior de um vaso. Então, pessoal, sintomas são sintomas de choque. Então, quais são eles? Pulso fraco, suor, palidez cutânea, então o paciente fica branco, sede intensa, vômito e inconsciência, porque ele está tendo um choque, né? Ele tem um equilíbrio hemodinâmico intenso. Nesses casos, eles precisam receber então, um atendimento hospitalar imediato. Devido à gravidade, a conduta, então, colocar sempre o paciente decúbito dorsal. O que é isso? Sempre, então, com a barriga, de barriga para frente, então, de cima. Quando o ferimento for na cabeça, no crânio, isso é mais grave ainda. Então, quando estiver na cabeça, ele deve ser levantado para evitar que o sangue coagule na região encefálica. Então, a gente eleva a cabeça, se não tiver, então, cuidado com a parte cervical mobilizada, né? E seja encaminhado para o hospital e quase sempre existe, então, a necessidade de intervenção cirúrgica. Então, nós temos aqui um exemplo de hemorragia interna e hemorragia externa, né? Então, quando é interna, a gente não visualiza, externa, a gente vê que o sangue acaba indo para fora. Hemorragia interna não, então fica mais grave, fica oculto o sangramento, a gente não consegue descobrir o que está acontecendo. Dentro disso, então, nós vamos conhecer ainda o desenvolvimento embrionário do sistema cardiovascular. Então, como a gente viu o exemplo do encéfalo, que a gente viu sobre o desenvolvimento embrionário, nós também vamos visualizar como se dá o coração, quando que ocorre a formação lá na vida intraútero, né, no coração. Então, a seguir, a gente vai ver como ocorre isso no sistema cardiovascular. Então, a partir da terceira semana de gestação, são formadas as células sanguíneas. Terceira semana. Sim? O colega tá pedindo para ser adicionado. Tá, obrigada. Uma coisa. Isso que eu não estou conseguindo.
Deixa eu ver. Bem. Tá aparecendo novamente para vocês aí? Então, a partir da terceira semana de gestação, são formadas as células sanguíneas e os vasos sanguíneos. Então, o primeiro sistema a ser formado em embrião é o sistema nervoso, como vocês viram anteriormente, e depois, então, entre a 18ª e a 19ª semana, após a fertilização, então, inicia-se o desenvolvimento do coração. Então, entre a 18ª semana e a 19ª semana, ocorre, então, dessa fertilização, inicia-se o desenvolvimento do coração. E por volta da 21º dia é formado o tubo cardíaco primitivo. Então, 21 dias após este acontecimento mágico, começa o tubo cardíaco primitivo. Então, não é um coração como a gente conhece, mas é um tubo primitivo, né? Um esboço do que será. E o 22º dia, o coração primitivo será dividido em 5 regiões distintas. Então, o coração primitivo vai ter 5 regiões bem distintas, que são seio venoso, átrio primitivo, ventrículo, bulbo, cardíaco e tronco arterial. Neste período, inicia-se o bombeamento do sangue. Então, somente no 22º dia vai bombear o seu sangue, ainda não vai ser um coração. Neste momento, como a exemplo do nosso sistema nervoso, é importante as más formações, né? Então, estar de olho nas más formações cardíacas que tem nesse momento que pode ocorrer. Prof, Então, oi? aceita com o colega de novo, que o colega caiu. Sim. Oi? Todos entraram? Os que estavam no lobby, tudo certo? Tudo certo? Acho que sim, né? Em teoria, Ninguém me respondeu, acho que sim, né? Obrigada. Tá aparecendo as imagens, pessoal? Sim? Não? Estava aparecendo antes. Tá aparecendo. agora tá aparecendo. Tá? Tá sim. Tá, obrigada. Opa. Tá, próximo passeio. Então, voltando, que a gente se perdeu aqui. Então, no 22º dia, este coraçãozinho primitivo, com 5 câmeras, vai começar o seu longo trabalho, que depois ele nunca mais vai parar de bater, graças a Deus, só até o dia que o indivíduo morrer. Este coração vai bater muito. Então, o coração primitivo que vai começar a se formar no 21º dia. Lembrando que o que é formado primeiro no ser humano é o sistema nervoso, depois o coração. No 23º dia, esse tubo cardíaco primitivo vai alongar-se. E no 28º dia, os átrios e os ventrículos vão assumir posições finais adultas. Então, lá pelo 28º dia, ele vai ficar mais parecido com o que a gente tem. E o restante do desenvolvimento cardíaco está relacionado, então, com a reconstrução das câmeras. Então, ele vai se alongar e depois ele vai construindo as câmeras que a gente conhece, vai fazendo septos cardíacos, as válvulas, para formar, então, as 4 câmeras. Então, não pensem que a professora falou errado, é válvulas mesmo, não é válvulas, é válvulas mesmo, e vocês vão conhecer. Então, na 5ª, 8ª semana, são formadas as válvulas atrioventriculares, e entre a 5ª e a 9ª semana são formadas as válvulas semilunares. Nós vamos conhecer depois o que é esse complexo do coração.
Dentro disso, depois que a gente saiu, então, dessa parte primitiva, nós temos, então, a coagulação sanguínea. Para manter a homeostasia, leia-se homeostasia, equilíbrio, o organismo acaba liberando algumas células, com a finalidade de realizar um tamponamento no local onde ocorreu uma hemorragia. Imaginem, eu me cortei, fiz um corte. O próprio organismo ele tem um esquema de defesa, de coagulação natural. Ele já prevê, se tiver o corte, ele vai fazer o que essa célula de defesa, que a gente vai chamar de sistema de coagulação. Basta fazer uma pressão no local do corte e ele vai fazer. E o que a gente libera nessa célula? A gente não, o organismo. Só que ia fazer massas e fibrina, que são rapidamente, têm a função de estancar a hemorragia. Durante esse estancamento hemorrágico, as hemácias e plaquetas e fibrinas vão para o local, elas migram para esta finalidade e formam um coágulo, um trombo ou um êmbolo. Então, elas fazem um emaranhado para fazer a finalidade de interromper este sangramento. E geralmente a próstata. Uma pergunta. Então, a coagulação serve como um sistema de proteção para não entrar mais bactérias no organismo, seria isso? Não para não entrar bactérias, mas ele funciona para não perder o sangue, porque ele precisa desse sangue circulando. Então é um sistema de proteção, então. É uma proteção para não ficar sem o sangue. Porque sem o sangue vai baixar a pressão, sem o sangue ele vai entrar em choque. Mas em todos os casos a gente pode falar que é uma proteção. Tá ok, então, obrigada. Existem alguns casos, então, que as vítimas não conseguem. Então, quando ultrapassa essa quantidade natural, nós precisamos de uma ajuda externa. Então, não adianta só essa própria parte natural do teu sistema. Porque o nosso organismo é uma máquina tão perfeita que ela já tem um equilíbrio natural. Tem um agravo, ela já tem um equilíbrio como uma gangorra, uma compensação. Isso é para todos os agravos. No entanto, quando esse dano é maior do que a condição de se superar sozinha no primeiro momento, é necessário um reparo externo. Ela tem o poder de se auto-reparar, mas ocorrem coisas que é necessário um auxílio externo. Então, nesse caso, a gente tem que fazer o quê? Um desloque que percorre o sanguíneo para poder levar os problemas que podem ocorrer o quê? Um infarto ou um acidente vascular cerebral. Então, nós temos que sempre pensar que o organismo tenta fazer algo, mas quando fica pior, né? Quando ele não consegue fazer esse processo de tamponamento de forma natural, isso acaba se deslocando e aí pode se tornar mais grave. Saindo da parte, então, nós temos que sempre lembrar que nós temos dois tipos de circulação. Nós temos circulação sanguínea, né, que circula nos nossos vasos, então é artérias e veias, e nós temos o nosso sistema linfático, que é um sistema colateral, que circula linfa. Então, a linfa é um outro tipo de sistema, ele não tem todo o poder, então é onde vai circular os nossos líquidos adjacentes. Então, ele vai circular o sistema imune e linfa, ele é constituído, então, por um líquido chamado de linfa, como eu disse anteriormente, e esse sistema vai funcionar, então, como um auxiliar do sistema de líquidos corporais que ajudam a defender o organismo contra os agentes causadores de doenças. Então, eles vão auxiliar nessas doenças que acabam causando. A maioria dos componentes do plasma sanguíneo vão infiltrar nas paredes capilares sanguíneas. Então, eles são os auxílios paralelos. Então, veias e artérias circulam sangue e faz toda aquela parte da circulação sanguínea. E, paralelo a isso, nós temos a circulação linfática, que faz a drenagem, o escoamento dos líquidos intersticiais. O que é a palavra intersticial? São os líquidos que percorrem, então, entre as células. São os redutos que ficam, né, entre as células. Porque vocês pararam para pensar para onde vai o que as células produzem entre os tecidos, em todas as partes, para algum lugar tem que escoar esses líquidos, né? Então, esses líquidos vão correr pelo sistema linfático. E para formar esse líquido intersticial durante a passagem do líquido, os vasos linfáticos é que vão conduzir isso. Então, para ser chamado de linfa, as principais funções do sistema linfático, quais são? A imunidade, drenagem do excesso de líquido,
transporte de lipídios dietéticos e combustão de respostas imunes. Então, essas são as principais funções do sistema linfático: drenagem do líquido intersticial, transporte de lipídios e condução das respostas imunes. Certo? Como se dá a formação e o fluxo do linfa? A maioria dos componentes, então, do plasma sanguíneo infiltra livremente pelas paredes capilares para formar o líquido intersticial. Então, o que sobra, que anda pelos vasos, também pode infiltrar para esse sistema intersticial. Porém, para remover o líquido desses capilares, que é muito maior pelo retorno do que a reabsorção, fica em excesso. Então, esse líquido filtrado, ele vai em torno de mais ou menos de 3 litros, ele vai ser drenado para os vasos linfáticos. E deste modo, eles vão acabar indo, então, com as veias, os vasos, e este movimento unilateral será ímpar, vai ser drenado para o sangue venoso através do ducto linfático. Este ducto linfático direito, torácico, vai ter junção entre duas veias cubicadas e veia jugular direita. Então, vai ser drenado da veia jugular, da subclávia, e vão todos serem drenados para essa circulação. A sequência do fluxo de líquido é capilares sanguíneos, espaços intersticiais, capilares linfáticos, vasos linfáticos, ductos linfáticos, junção das veias subclávias e jugular interna. Então, este é o caminho, imagine um rio que percorre o nosso organismo, recolhendo toda essa parte de drenagem linfática. Então, este é o caminho e o fluxo que vai ser retirado esta linfa do nosso meio intersticial, para poder auxiliar, porque só o sistema circulatório vai carregar sangue e, paralelo a isso, além de toda a formação do líquido que as nossas células fazem, o plasma também atravessa as paredes dos capilares e acaba voltando ao. E o que sobra por essa parede que ele infiltra é drenado pelo sistema linfático. Qual é o fluxo do líquido? Isso é muito importante. Capilares sanguíneos, capilares linfáticos, depois vasos linfáticos, ductos linfáticos, veia subclávia e jugular interna. Tecidos e órgãos linfáticos. Os tecidos e os órgãos linfáticos estão distribuídos por todo o corpo. Então, nós temos tecidos e órgãos linfáticos por todo o corpo, sendo classificados em 2 grupos conforme a sua função. Órgãos linfáticos primários, que correspondem à medula óssea vermelha, presente nos ossos planos e epífises dos ossos longos, e adultos, o timo e os órgãos e tecidos linfáticos secundários e o vaso. Então, nós vamos ter tecidos e órgãos linfáticos presentes nessas 2 estruturas. Novamente, os tecidos e os órgãos linfáticos estão distribuídos por todo o corpo, sendo classificados em 2 grupos de acordo com as suas funções. Órgãos linfáticos primários, então, correspondentes à medula óssea vermelha, presentes nos ossos planos e nas epífises dos ossos longos nos adultos. Então, somente na epífise dos ossos longos nos adultos. O timo, os órgãos e os tecidos linfáticos secundários e o vaso. Então, aqui na imagem, vocês podem observar aqui segundo cursor, onde a gente vai encontrar segundo quais são os órgãos linfáticos. Então, as tonsilas, adenoide, vaso. Prof, acho que teu áudio tá meio ruimzinho. Ainda? Câmbio? Tá ruim ainda? Quem não está me escutando, se puder entrar e sair de novo, o que aconteceu isso? Estão me escutando ainda não? Eu vou Prof, entrar e sair de novo. pra mim também tá ruim, tá cortando muito. Pensa assim, tu tá parecendo um robô Google, sabe? Ah, é? Ai, meu Deus. Vamos
ver, vamos tentar ver o que eu posso fazer. Desliguem os microfones de vocês, então. Ver se melhora um pouco. Vamos tentar ver o que eu posso fazer. Não, pareceu um robô Google, não. Agora melhorou. Não tô mais parecendo um robô Google? Não? Eu acho que é porque os microfones de vocês ficam ligados. Aí eu pareço um robô Google. Deu agora? Melhorou o áudio para todas? Tá, vamos tentar novamente, então. Vamos tentar. Tá melhor. Ok, acho que ela morreu. Oi, melhorou? Aham, Eu não tinha morrido, estou viva. aham. Tá Ok. melhorando o áudio. Tá melhor? Tá, vou continuar então. Quando eu estiver aparecendo o robô Google, me avisem. Vamos continuar. Então, aqui nós temos os órgãos linfáticos espalhados pelo corpo. Então, também temos órgãos que fazem a mesma função do sistema linfático. Então, são órgãos que ajudam nessa drenagem e circulação. Então, são eles as amígdalas, as famosas tonsilas, adenoides, o baço, os linfonodos, o timo, que é rico em linfócitos, então eles vão fazer aquela parte, então, de defesa também que ele tem e levar a resposta imune. Saindo disso, nós vamos para alguns defeitos cardíacos congênitos. Então, são defeitos de nascimento. Então, os defeitos cardíacos congênitos, ou seja, relacionados no nascimento, a palavra congênito tem a ver com nascimento, podem ser, então, aparecer desapercebidos durante toda uma vida, o que caracteriza, portanto, uma pequena alteração. Então, a gente tem aquela malformação, não percebe, somente vai aparecer se tiver um esforço grande, né? Uma pequena malformação, uma pequena artéria cardíaca, e aí ocorre um pequeno problema, e aí aparece. Ou pode ser uma malformação muito impactante, muito importante, que é incompatível com a vida. Uma criança que vai ter ali uma atividade física e já fica cianótica. Cianótica é um termo técnico para criança azulada, que não pode praticar um esporte. Então, é bem importante, necessita até de uma intervenção cirúrgica, incompatível com a vida. Uma vez colocando em risco, como por exemplo, vem os exemplos, mas agora a gente vai ver outros, né? Então, uma das doenças que podem ocorrer se chamam coarctação da aorta. Então, é uma patologia muito importante que é referente a, prestem atenção. Então, a coarctação da aorta é onde o fluxo sanguíneo está muito diminuído pelo estreitamento, então, do vaso, que acaba, consequentemente, sobrecarregando o ventrículo esquerdo. Então, quando o ventrículo esquerdo recebe o sangue, né,
Ele vai receber ele, que provém lá da parte direita do coração, que recebe o sangue rico em CO2. Ele recebe o sangue, então, rico para ser transformado, então, em sangue oxigenado. Está muito estreito, ele sobrecarrega o ventrículo e, em vez disso, ele terá que bombear com maior intensidade, levando ao desenvolvimento da hipertensão. Então, ele vai ter que fazer uma força maior para poder bombear este sangue. Esse caso, então, são separados através de cirurgia, tem que reparar isso. Ele vai estreitando, estenosando, que estenose é o termo técnico para estreitamento. A gente vai chamar de estenose. Então, o vaso tem um tamanho normal, padrão, e pelo esforço excessivo ele acaba estreitando. Então, a gente vai chamar de coartação da aorta. Esses casos, então, são reparados de forma cirúrgica. Outro procedimento que pode ser utilizado é a dilatação com balão, ou seja, eles introduzem um balão intraórtico, que a gente chama, né, dentro da aorta, para manter esse vaso aberto. Então, ele está totalmente baixo e vai ser colocado um balão e ele vai, tipo uma morsa, em vez de apertar, ele vai elevar. Então, ele vai indo lá e eleva este vaso que estava estreitando. Que a gente chama de stent, que vocês devem ter ouvido falar, que é uma mola, né? Então, está toda alterada e essa mola vai esticando aquele vaso que está grudado, que é de metal. Então, vocês devem ter ouvido falar sobre isso. Então, aqui nós temos um exemplo, ó. Então, nós temos a estrutura que vocês estão observando. Então, aqui é a aorta. Então, a pressão que ela tem para levar, estreitou, estenosou, né? E acabou ficando nessa estrutura. Então, ela era desta forma e acabou se estreitando e ficando desta. Isso se chama coartação da aorta. Lembrando, pessoal, que vai ser bem comum em uma avaliação colocar o desenho e ver o que vocês lembram como patologia. Então, um exercício muito interessante vocês visualizarem, olha, uma coartação da aorta. Seguindo ainda em defeitos congênitos cardíacos, um bem similar, né, bem comum, é a persistência do canal arterial. Não pode ter essa persistência, tá? Porque nós temos o fechamento e, no entanto, ele permanece aberto ainda, então também tem que ser corrigido. Então, ele é relacionado em alguns casos que logo após o nascimento do bebê não ocorre o fechamento do canal arterial. Um vaso sanguíneo temporário entre a artéria aorta e a artéria pulmonar esquerda provoca, então, uma maior pressão no tronco pulmonar, que acaba sobrecarregando os ventrículos. Então, os ventrículos ficam sobrecarregados. A intervenção, então, para o fechamento desse canal pode ser medicamentosa, mas nos casos mais graves é necessária uma intervenção cirúrgica. Então, como sempre, em vez de se fechar, ele permanece ali por alguma causa ali congênita. Então, medicamentos podem fazer com que se feche esse canal, mas ele permanece ainda aberto. Então, nós temos aqui alguns tipos de permanência do canal arterial e tem graus que a gente vai estar modelando. Então, isso que vai determinar é o cardiologista. Então, para vocês entenderem, tem a silenciosa, que ela é detectada apenas por uma ecocardio, fazendo um exame cardíaco, né, uma ecocardiografia. A pequena, que vai ter, então, um square, que a gente vai chamar de sopro contínuo, na ausculta do médico, no exame físico, que ele vai fazer a ausculta, ele vai identificar. Moderada, então, que vai ser um sopro contínuo também, grande, e esse menja, que é um sopro contínuo com cianose diferencial. Então, cianose, lembrando que é o aspecto azulado, o paciente está sempre com um aspecto azulado, porque o sangue, então, acaba tendo essa projeção. Então, vocês viram que aqui deveria ter o quê? Só sangue oxigenado, ele acaba tendo a mistura e não pode, né? A gente não pode ter essa comunicação entre os ventrículos, certo? Outro defeito cardíaco congênito muito comum é tetralogia de Fallot.
Então, essa patologia ocorre, então, quando a combinação dos 4 defeitos de desenvolvimento. Então, é um defeito intraventricular, que é uma das mais graves, do septo, é quando a aorta emerge, então, dos 2 ventrículos, ao invés apenas do ventrículo esquerdo, que é o correto. Então, uma das válvulas do tronco pulmonar é estenosada e o ventrículo direito é aumentado. Então, ela tem uma anatomia totalmente diferenciada, em vez de migrar deste, ela migra do outro. E, nestes casos, existe uma diminuição do fluxo sanguíneo para os pulmões e uma mistura de sangue proveniente de ambos os lados do coração. Esses bebês, então, são chamados de bebês azuis divididos acentuados cianose. Esses 4 defeitos são corrigidos de forma cirúrgica. Então, o bebê já tem, quem tem a tetralogia de Fallot já é um bebê azul, né, incompatível, porque tudo é misturado, tudo é estranho. Então, a gente tem aqui um quadro que fala bem sobre a tetralogia de Fallot. Então, a gente vai ter estenose pulmonar, aorta sobreposta, e tem a comunicação interventricular, e tem a hipertrofia do ventrículo direito. Então, ele acaba tendo os problemas aqui que vocês podem visualizar. Dúvidas? Agora fixar o conteúdo, né? Sim. Podem pedir? A princípio, acho que sim. A princípio, dúvidas ou a princípio, acho que... Câmbio? Acho que dá para seguir. Agora só indo para fixar mais, né? Enquanto estava explicando, estava acompanhando na apostila, mas praticamente a mesma coisa. Só mudou a ordem, né? Conseguiram pegar mais alguma coisa? Dúvida? Fabiano, tudo certo? Tudo tranquilo, prof. Sabrina, William, Fernanda. Tudo ok, prof. Oi. Está muito Foi, certo? por mim foi. Oi? Tá. Vamos nos organizar, então. O que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês façam, então, os exercícios da pós-aula. Quero que vocês se organizem no caderno para vocês entenderem. Depois a gente vai aprofundar mais para entender realmente como funciona essa circulação, entender como funcionam essas patologias. Desenhe o coração, aproveitem esse tempo para estarem fazendo essa parte, e conforme a gente tinha combinado, eu quero que vocês organizem tudo isso. Vocês já me mandaram os quadros das patologias, né? E vocês vão ter o tempo, então, para falar qual que é a atuação de vocês que a gente tinha visto na aula passada, certo? Então, essas atividades que vocês vão fazer e vocês vão ter o tempo para estar se organizando. Alguma dúvida? Então, vocês vão falar qual é a atuação do profissional perante aquela parte de fármacos no sistema nervoso. Então, vocês vão construir um planejamento, seria atividade. Vocês vão construir um planejamento baseado nisso. Então, nós temos diversas profissões. Tem a parte de educador físico, de fisioterapeuta e da enfermagem. E tem a farmácia. Então, dentro disso, vocês vão organizar a atuação de vocês como profissionais perante os medicamentos. Então, vocês viram medicamentos e patologias. Então, o que vocês vão estar intervindo nisso? Isso seria a continuação daquele trabalho que vocês fizeram. E preciso que vocês organizem o caderno de vocês, então, enfim, como vocês preferirem fazer, mas isso não precisa me entregar, é só organização para vocês entenderem da parte da aula de hoje, para a gente poder entender os sistemas e não se perdermos, não nos perdermos. Então, façam os exercícios, façam as atividades paralelas, são muito importantes para o aprendizado de vocês. E eu vou mandando outras coisas nos grupos bem importantes que eu vou vendo. Eu vou passar um vídeo, algumas coisas que é bem importante para vocês irem entendendo e acessando. E vou estar disponível também o que vocês precisarem. Certo?
Alguma dúvida a mais? Algo que eu possa fazer? Tá, para ok. O que ajudá-los? é pra fazer? O que, tipo, pra É fazer isso assim? que eu vou fazer. Vocês vão fazer a atuação profissional de vocês dentro dos fármacos que atuam no sistema nervoso central e as patologias. Qual vai ser a intervenção profissional de vocês baseada no que vocês aprenderam? Como que vocês vão fazer um planejamento? Por que é importante vocês saberem? Tá, prof, uma dúvida, cortou aqui o sinal. É para mandar para a senhora esse aqui ou vai ter uma depois da aula ali, nós vamos ter que apresentar? Eu não entendi Vocês muito vão bem. mandar para mim, só mandem. Não dá? Tá, beleza. Hoje ainda eu posso mandar amanhã. Sim, é hoje porque vocês têm o tempo da aula. Se vocês não conseguirem, aí vocês podem mandar para amanhã, mas eu vou dar o tempo da aula para fazerem. Quem conseguir já está ali, se não pode ser até amanhã. Só Tá, que eu ok. quero Eu vou também, trabalhar agora. isso, eu quero também que vocês façam a parte dos desenhos, que são bem importantes. Não precisa mandar para mim, vocês podem Tá, fazer os ok. desenhos Tá na bom. apresentação de vocês, certo? Tá bom. Se Certo, for obrigada. vocês não têm as peças anatômicas, eu preciso que vocês desenhem para vocês entenderem o coração. Vocês não vão saber onde estão as válvulas, onde estão os ventrículos, os átrios, se não desenhar o coração. Então, vocês têm que desenhar até para vocês entenderem, certo? Então, o desenho é uma forma de entender como está funcionando, como vocês faziam no início das aulas. Então, é bem importante esse desenho. Combinado? Sim. Certo, então, prof, eu vou tentar fazer aquela parte da atuação da enfermagem na patologia dos medicamentos, na nossa função ali, tentar lhe mandar hoje, senão eu me mando amanhã de manhã, no máximo. Tá. Ok, eu vou admitir que eu fiquei um pouco perdido. Eu tenho que fazer um. Tu já está fazendo parte das patologias e dos medicamentos, né? Sim, eu tô terminando aqui. Isso. Já vou te, Aí eu tu vou te vai falar fazer a tua atuação perante isso. Qual que é a tua atuação profissional dentro disso? Ah, posso mandar isso no trabalho dos fármacos e tal? Sim, já manda junto. Na realidade, ele era um só, eu fiz só Ah, dividir bom. para vocês terem mais tempo. Por isso que eu fiz em dois, Ah, mas é um só na realidade. Faz uma parte e depois faz a outra. Então eu queria dar mais tempo para vocês fazerem, olha só, dois trabalhos na verdade eram um. Que plot twist. Bora lá então. certo? Para vocês terem mais tempo para fazer. Quem já fez uma parte, só faz o complemento. Mas alguém tem alguma dúvida que eu possa ajudar? Fabiano está muito quieto. Fabiano, está tudo bem? Lu, tudo bem? Do próximo. Tá doente, Tomando uma Fabiano? chimarrão aqui. Oi, não te Não. ouvi. Pelo Tá amor tudo de certo. Deus. Prof, Oi, Lu, tudo bem? tudo, prof. Tô aqui, só minha internet que tá bem ruim hoje, tá, prof? Se eu não participar muito é porque ela tá oscilando, tá o sinal fraco hoje, tá, prof? Mas eu tô aqui. Eu entendi Você entendeu as tarefas que também mandar? o que é para fazer ali. Entendi, prof, entendi. Tá. Tu tá bem, Fabiana? Sim, prof. Tô. Tá bom. Então, pessoal, vocês podem fazer as atividades, façam os desenhos, quem já fez tudo, teve gente que já fez tudo, já mandou. Podem fazer, mandar as atividades, façam os desenhos, se quiserem me mandar as fotos, estão no caminho certo também. Mas já, novamente, você que vai ter dúvidas. Para me entregar é só o quadro das patologias e dos fármacos e a atuação profissional perante isso, esse planejamento. O que vocês devem cuidar e isso atentar conforme a atuação profissional. Os desenhos do sistema cardíaco e o que eu falei na aula de hoje, os apontamentos principais, é para você já começar a esboçar no caderno, ou no bloco de notas de vocês, ou no polígrafo, onde vocês quiserem, para começar a construir o aprendizado do novo sistema que a gente está começando a estudar.
façam as atividades, façam os questionários, já vamos começar a fazer já o nosso conhecimento, a construir o nosso conhecimento do sistema cardíaco, porque depois vai ficando, tem um respiratório, então a gente vai afilando mais ainda. E eu vou postar, então, essa aula no nosso grupo e também outras aulas que eu vou estar explicando na sequência para vocês entenderem também. Então, não esqueça de fazer as atividades. Tudo bem? Então, aguardo vocês me mandarem, é bem importante isso, porque hoje é o último dia da nossa pontuação, então vou aguardar vocês me mandando. Façam as atividades paralelas, façam a avaliação, é muito importante para vocês irem somando os pontos e o aprendizado que é desenvolvido através disso. As dúvidas estarei sempre à disposição. E por hoje era isso. Vou dar esse tempo para vocês irem fazer os trabalhos e concluírem tudo. Certo? Todo mundo entendeu? Sim. Ok. Sim, prof. Ok, então. Então, William... Professora, Oi? o meu AVA, ele tá dando erro, eu não vou conseguir encaminhar. Eu encaminhei ontem o trabalho, que era para ter hoje para entregar, mas esse outro tá dando erro no meu AVA para acesso. Então, faz assim, ó, me manda pelo Gmail. Tá. E aí, tu me manda, quando tu vê que estabiliza, tu manda, não tem problema. De novo, pode ser, que daí eu avalio por aqui, lanço, mas aí só manda para ficar registrado. Tá. Daí não tem problema. Prof, Oi. eu te mandei um e-mail hoje porque o meu AVA também não abriu hoje. Não sei por que razão ele não quis abrir. Mas aí quando eu conseguir abrir, eu te envio tudo pelo AVA. Mas eu te mandei já a primeira parte por e-mail. Tá. Uhum. Eu vi, né? Eu respondi, eu acho. Não vi se a senhora respondeu, eu vou olhar. Tá. Mas ficam tranquilos que tudo que vocês me mandaram, daí eu vou estar colocando. Alguma dúvida mais? William, Fernanda, Fernando, Regi, Isa, Sabrina, Lu, Fabiano. Tudo certo. Tudo certo? Beleza, então. Tudo jóia. Então, bom feriado, bom final de semana, descansem bem e venham bem fortes, porque sexta-feira que vem vai bombar. Não faltem a aula, venham bem dispostos. Eu sei que vocês têm um monte de coisa, mas a vida é assim, né? Faz parte da vida acadêmica, faz parte da nossa vida, né? Bem-vindos ao grupo. Nós temos que estudar bastante, nos dedicarmos, lidar com pessoas não é fácil, né? Nós temos que construir um conhecimento, são várias características para poder cuidar de outro. Então, segunda-feira nós vamos entrar com tudo. Agora a gente só viu a parte circulatória, nós vamos entrar na anatomia propriamente dita. E eu preciso que vocês já venham, então, com o mínimo do coração, cientes, então façam os desenhos, entendam como se dá, porque a gente vai ter que entrar de cabeça nessa anatomia, literalmente. Certo? Boa noite, eu aguardo os trabalhos de vocês. Boa noite. Bom. Boa noite. Não tem mais com voz de robô, né? Robô Google. Não, tá normal, tá normal. Tá bom. Boa noite. Boa noite, prof. O pessoal gostou de ficar, né? Eu acho. Eu fico mais, eu tenho mais coisas para falar. Tô ouvindo. Vou te mandar depois os livros, Fernando. Só que eu não sabia. Eu ia te cobrar. Era isso? Eu vou te mandar. Eu estava até vendo eles. Vou te mandar eles, pode deixar. Eu não sabia Por favor. se era a linha, mas eu vou te mandar. Daí só me falar se está dentro da linha ou não. Sim. Daí tu me fala se tem vários PDFs. Ali daí tu me fala. Eu vou te mandar, pode deixar. Beleza, sem pressa. Eu tô... Fico no aguardo. Tá bom, pode deixar.
Né? Vamos ficando por aí. Coração, então. Coração que não sei do que ele tem símbolo, porque ele não tem essa cara. Ok. Tu fez o avaliar, Fernando? Fez, já faz um bom tempo, na verdade. Bem. Fernanda fez, o William, Regi, Lu, Sabrina, Isabelle, todo mundo fez? Sim. Então tá bom. Beleza. Até mais, então. É mais. Tchau. Adiê! Isso é uma festa, Fernanda. Os alunos foram liberados para fazer atividades avaliativas. Encerrando a gravação.